Olá! Começamos mais uma live. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, sou Breno Rosostolato, sou psicólogo, educador e terapeuta sexual. Estou dizendo isso. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, pronto. Estou falando isso porque tem muita gente nova aqui no meu. Tem muita gente nova aqui na minha página, aqui no meu canal. Então, não é todo mundo que me conhece ainda. Eu tenho muitos alunos da FASB, muita gente que me conhece. Um beijo para meus alunos de antemão. Essa live, inclusive, sendo promovida pela Liga de Psicologia, Liga Acadêmica de Psicologia, tá? Da Faculdade de Santa Marcelina. Eu tô com a camisa deles aqui, né? Então, hoje uma live muito especial. Já chegou meu convidado aqui, é o Pedro. Eu já vou chamar o Pedro. Pedrinho, antes de mais nada, só sinaliza. Ô Zenilce, tudo bem? Só sinaliza para mim se você está me vendo e me ouvindo bem. Olha quem entrou, Pedro, a Cissa, minha irmã. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, gente? Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Aí, pronto. De vez em quando dá essa baguncinha. Vocês estão me vendo bem? Eu vou marcar aqui, eu vou só colocar o título da live pra gente começar, tá? Vamos falar sobre corporeidade. Pronto, aí, fixado. Pronto, já vou chamar o Pedro. E aí é lógico que eu vou deixar pro Pedro se apresentar, que é melhor, tá bom? Mas uma live imperdível, gente, imperdível. Vocês vão. Já estou chamando o nosso convidado. Ah, é ele! Olá, Tudo olá! bem, querido? Pedrinho, Tudo... Oi, antes, Breno. antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisa para o pessoal que vai começar a entrar aí para nos assistir. A Cissa entrou agora há pouco, o pessoal lá do grupo parece que vai entrar também. O Pedro, gente, para quem não sabe, o Pedro, eu fiz o curso de educação sexual com o Pedro. Pedro é um cara que eu tenho um carinho tremendo, um profissional assim super gabaritado que eu admiro muito, cara super inteligente, desenvolto e virginiano, que eu amo de paixão ainda por cima. Ah, que lindo! Olha, gente, estamos em ótimas mãos porque o Pedro é um cara espetacular para falar. Pedrinho, eu queria porque queria fazer uma live com você. Se você quisesse falar sobre o céu, eu falaria. Não me importa, qualquer coisa eu falo com você, querido. Seja muito bem-vindo, viu? Agradeço muito, Breno. Agradeço muito, assim, a vontade de fazer live com você também. Você sabe que sempre existiu a nossa experiência, né, na pós-graduação. Acho que mudou todo mundo, mudou a gente, nossa turma inteira, né? Acho que foi um acontecimento. Vou me apresentar. Meu nome é Pedro. Eu sou de Belo Horizonte. Eu sou formado em biologia e fiz pós-graduação em educação sexual. Eu sou sexólogo e educador. E atualmente eu tenho esse projeto, é o Projeto Sereia, que tanto tem essa parte virtual, né, que atua, né, YouTube, Instagram, essas coisas, e também tem a parte que, né, física da coisa, né, das escolas, das palestras, também tem toda essa área que o Projeto Sereia atua, É. né? Eu vou, viu, Pedro? Depois, inclusive, eu já avisando todo mundo, essa live vai ficar gravada no IGTV. Depois eu vou colocar ela tanto no meu site quanto na minha página do YouTube. E tudo que a gente for falando aqui, tanto eu quanto o Pedro, livros, filmes, qualquer referência, inclusive o site, viu, Pedrinho, do Projeto Sereia, eu vou deixar disponibilizado tudo na descrição do vídeo. Então depois você me manda também, tá? O site que eu vou deixar para o pessoal, quem quiser depois consultar, conhecer melhor o trabalho do Pedro. Gente, super recomendo e acho muito, muito importante. Mas estamos aqui para falar sobre corpo. Homem do céu. Vamos falar sobre corpo. E eu acho que realmente Vamos. não tinha pessoa melhor para falar sobre isso do que você. E aí eu já lanço mão logo de uma primeira pergunta, que é assim: nossos corpos, eles estão aprisionados ou estão livres, Pedro, afinal de contas?
Nossa, essa pergunta é complicada, né? Mas vamos começar com essa pergunta para nortear, porque não tem uma resposta certa, né? Isso vai depender, né? Assim, estamos presos em que sentido, estamos livres em que sentido, né? Em Isso. comparado a qual era, né? Nós já passamos por tantas eras diferentes, né? Por tantas sociedades, tantas culturas diferentes que cada uma, né, tratou de lidar com a sexualidade de uma forma completamente diferente. Então a gente tem que parar para pensar, né? Ok, agora a gente realmente está num momento super avançado, né, em relação à liberdade de corpo, mas será que antes isso já foi assim, né, na época, Uhum. né, antes da sociedade, da construção, na época, né, dos povos matriarcais, a gente já era assim? Então eu acho que a gente tem que fazer realmente contar uma história mesmo, né? Eu acho que a Isso. história ela é uma excelente forma da gente conseguir contextualizar e explicar as coisas mesmo, né? E não ficar muito, né, muito sem rumo, né? Todo esse percurso é muito válido. Pedrinho, só um detalhe. Tem como você aumentar um pouquinho mais o áudio, o teu áudio? Que tá chegando para mim meio baixinho, assim. Peraí. Ah, eu acho que é o microfone. Você tá falando longe do microfone? Eu acho que o microfone ele vou Ó, ficar porque agora que se mais atento. aproximou, ficou mais nítido a tua voz. Tá, eu fico assim, não tem problema não. Mas então, vamos começar um pouco a falar sobre os corpos humanos, né? Como que começou, né? O corpo humano começou quando começou a humanidade, e isso não foi de 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, né? Isso tem milhares de anos que começou assim a construção dos grupos sociais humanos. A gente sabe que naquela época a galera era matriarcal, ninguém plantava, não tinha pecuária ainda, então o Uhum. pessoal era caçador-coletor, né? Eram nômades, então a galera estabelecia no lugar, ia caçando, coletando. A partir do momento que aquilo ali, né, acabava os recursos, as pessoas se deslocavam. Isso. E eu acho que o mais interessante, né, das análises, né, é claro que são todas análises porque não tem muito material a ser estudado, né, assim, não tem registro escrito dessa época, né, são algumas gravuras, né, desenhos que a gente encontra, então são todas mais hipóteses, só que a Isso. grande hipótese, né, que assim, mais aceitada é que é do sagrado feminino, né, que a sociedade era Verdade. matriarcal, né, que as mulheres que comandavam, né, e as mulheres comandavam não no sentido também né, como se fosse o machismo contrário, né, o feminismo, né, Sim. das mulheres que mandavam. Elas eram pessoas apenas que tomavam mais decisões, mas elas não estavam acima, né, e tem muito a ver essa relação com o corpo, né, que é a relação da gravidez, a relação da maternidade, né, de gerar a vida. Então, eu acho que nessa época o corpo e o sexo eram vistos de uma forma muito mais liberta de preconceitos mesmo. Acho que hoje a gente Muito, complicou demais as coisas e antes era uma coisa mais fluida, né? Assim, que mais de muito. acordo né, com a terra mesmo, né? Acho que E você falando isso, é muito legal. Se a gente voltar, por exemplo, às civilizações paleozoicas, né? Se a gente voltar nessa questão do sagrado feminino, é muito interessante porque o relato histórico e até arqueológico que se tem das deusas, por exemplo, algumas deusas e estátuas, né, que foram descobertas e que eram associadas à fertilidade, eram estátuas femininas, né, de uma figura sim, feminina. sim. Porque a figura feminina, nessa época que o Pedro está assinalando muito bem, e eu acho isso muito legal, porque é um começo ótimo, né, para a gente pensar na nossa corporeidade. O feminino ele estava muito associado à fertilidade, né, à vida, portanto, né, e de se dar a vida. Portanto, eram corpos sagrados também, né? Porque imagina esse corpo feminino que dá a vida, ele tem todo um fundamento, ele tem um reconhecimento social de extrema importância, né? E não era um posicionamento dessas deusas femininas, não era um posicionamento de controle, mas era justamente uma harmonia à vida, né? Era a possibilidade à vida, ou seja, era uma ideia nada violenta, muito diferente do que a gente entende pelo machismo que é praticado nos dias de hoje, né? Ou pela própria ideia do feminismo, né?
que também seria o contrário do machismo, mas que você assinalou muito bem. Mas o sagrado feminino ele tinha um sentido de dar a vida e tinha toda uma lógica social, né? Por conta disso, um reconhecimento, né? Com certeza, com certeza. E justamente isso, coloca o corpo da mulher não como que hoje é pecaminoso, né? Uma coisa né, assim, a ser tampada. Era o contrário, né? Tanto que eu já vi pesquisas, inclusive, que falam que essas estátuas, né, as Vênus que eram feitas, na Uhum. verdade, por mulheres. Que eram a imagem delas Olha, mesmas, grávidas. Por isso que os peitos eram tão grandes, por causa da visão que elas tinham do próprio corpo, sabe? ah, que Então, legal, eu não sabia de. Olha que bacana, que sim, sempre teve interessante. essa. Justamente porque mulheres começaram a fazer essas análises históricas e começaram a contestar os homens que falaram. Essa visão da Vênus é uma visão que os homens tiveram da Vênus. Mas, na verdade, as mulheres têm uma outra visão. Então, é interessante ver isso também, né? Como que muda, né? Depende do contexto, né? E da visão de quem está contando essa história, né? E curioso você falar isso. Quer ver? Deixa eu até pegar uma coisa aqui, até para ajudar a gente nessa. Cadê? Aqui, ó. Eu estive. Interessante você falar das estátuas, né? E a gente voltar para esse começo da leitura social, que, por exemplo, as estátuas relacionadas ou ligadas ao sagrado feminino eram estátuas muito voltadas à vida, portanto, um enaltecimento da importância da vida, né? E eram estátuas que nos transmitiam a própria ideia da Vênus, né? Quando a gente olha para Vênus, aquilo nos transmite harmonia, paz, né? Acolhimento. Parece que é uma relação mesmo que a mulher, a mãe, tinha, né? A mãe terra, né? Ó, tanto é que é a mãe Sim, terra, né? Muito embora depois, androcentricamente, o pai está associado ao Senhor, né? A Deus, né? E aí fica tudo como o homem, né? E o homem é a é, representação do humano, né? Mas a mãe é terra e a mãe é feminina, né? Só que é aquela imagem do acolhimento, do amor, em detrimento das estátuas masculinas quando estão relacionadas a um enaltecimento do falo, né? Eu estou falando isso porque eu estive no Peru ano passado e essa aqui, por exemplo, era um deus, era uma das representações do deus do deus de um deus masculino, né? E os deuses masculinos eles têm como representação maior sempre o enaltecimento, ó, do falo. Olha o tamanho do pinto desse cara. Tá vendo? Quer dizer, que é isso, né? Que a gente está falando de corpo. Quer dizer, enquanto a gente está falando de uma corporeidade, de um acolhimento da mulher, do feminino, né? De dar a vida, a gente está falando de uma corporeidade também de uma época remota, também de uma época antiga, aonde o corpo masculino ele tem um outro posicionamento que nos passa o quê? Uma certa agressividade até, né? Uma imposição, pelo menos, né? Com esse falo. Que a própria ideia de falocentrismo parte muito dessa premissa, né? total. Assim, e a gente, não, você pega, assim, no básico, os nomes que a gente dá para pênis e o nome que a gente dá para vagina, né? Para pênis é pau, é pistola, são sempre coisas assim, Mastro, né? violenta, sabe? Não é uma É. coisa, sabe? E diz muito do posicionamento, né, social que o homem tem, né? Do que ele tem que ter, né? A piroca é meio que o homem, né? O social Mas é bem isso mesmo. é um pinto, né? Assim, É. socialmente. É bem isso mesmo. É, E aí eu acho interessante, Pedro, você começou e você atiçou, né? Porque agora vem um monte de reflexão, né? Porque até a própria ideia de matriarcado. E é curioso, né, que a gente pensar que nas primeiras civilizações o que imperava era justamente um posicionamento matriarcal e não patriarcal. O patriarcado, como ele foi concebido, inclusive ele se perpetua, como a gente entende hoje, esse patriarcado ele se perpetua depois através de uma imposição, né? E o matriarcado ele tem uma outra conotação social de acolhimento, né? sim, sim. Eu sinto isso, né? Que o matriarcado era muito mais um fluxo natural e depois o patriarcado era uma imposição, né, social. É, Ele passou
um outro termo, né? Eu acho que também porque o patriarcado, né? Acredito que começou a fazer essa mudança do matriarcado a partir do momento que começou a surgir propriedade privada e para estabelecer essa terra, para proteger, vinha a questão da força mesmo, e foi na força, foi na goela, né? Que o patriarcado foi Mandou, instalado. exatamente isso. Você lembrou muito bem das sociedades, é, essas sociedades antigas, ainda não pecuaristas, né? Ainda não diretamente voltado à agropecuária. O patriarcado, ou o que se entende, talvez, né, por uma construção patriarcal, começa justamente quando este homem, este caçador, né, ele começa a perceber que, por exemplo, ali entre cabras e bodes, que a cada vez que ele saía para caçar e voltava, aumentava, né, ainda mais aqueles animais. E aí ele começa a observar que os bodes, os machos, eles estão fecundando as fêmeas. E aí é onde o homem começa a perceber que este sêmen, ou esse pinto, né, e este sêmen, ele que tem o poder da vida. Então ele destrona esta mulher, né, que era considerada como a detentora da vida, e ele passa a assumir este lugar, eu que dou a vida. E aí é onde começa todo um controle, né, e toda uma imposição masculina. Por isso que eu falei que o patriarcado, ele surge muito, essa concepção patriarcal, ela surge muito por uma concepção já de uma violência, porque foi uma imposição, foi arbitrário, né? Ou seja, não, mulher, você não tem importância nenhuma, quem dá a vida sou eu. Sim, sim, sim. E eu acho que também surge essa questão também, né, de que um homem consegue ter várias mulheres, né? Aham. Então, né, porque uma mulher não consegue ter vários homens assim no sentido de procriação, né? Não é tão lógico, né, dentro da lógica natural da coisa. Mas então acho que isso também colaborou, assim, sabe, para realmente formar aqueles grupos ali, né, estabelecidos. E por quê, né? Foi aí que começou a desandar as É, coisas. mas é, mas mas é verdade. E a gente, enquanto homens, a gente tem que assumir, né? Se posicionar também e sempre nos atentar muito à história, né? Porque se a gente olhar, você falou muito bem, né, no começo da tua fala, né, Pedro? Assim, quando a gente olha para a história e a gente olha, a gente lê, a gente presta atenção na história, a tendência é a gente não ficar repetindo ela, porque a ideia é a gente olhar Sim, para o passado e a gente aprender, né? O problema é quando a gente olha para o passado e mesmo assim a gente continua perpetuando ele, né? sim, sim, sim. O problema é Principalmente as as coisas pessoas. ruins. Sim, não, o problema é a análise que as pessoas fazem, né, do É, passado, né? As pessoas pegam o passado e fazem uma leitura assim, né, da cabeça delas, falam, não, então é isso. Só que eu acho é, que tem que ter uma reflexão, né, assim, é. acho que não só pessoal, né, uma reflexão social com Uhum, relação a essas questões, né, porque senão é pode ficar muito verdade. individualista e cada um vai para um lado e você sabe, né, que seguir cabeça de todo mundo, sabe que nem sempre é É, uma boa é, ideia, né? é. Já que a gente está falando em corpo, né? Seguir cabeça, tem muitos homens que acabam seguindo muito mais a cabeça de baixo do que a de cima, né? Então, por aí vai. Com certeza. Com Mas, enfim, certeza. aí você coloca, então, este momento como um primeiro, fazendo esse recorte histórico, você coloca como um primeiro momento para uma leitura dos corpos, né? Uma leitura de dominação dos corpos. De Eu dominação acredito dos que corpos, começa perfeito, isso. perfeito. Eu acho que a entrada da propriedade privada entra com o corpo privado também, sabe? A partir do momento que Hum, cerca a propriedade, no termo que foi colocado, né, que o homem cercou essa propriedade, quem estava ali era uma propriedade. Então a mulher estando ali dentro era uma propriedade, aquele corpo passou a ter normas, passou a ter regras e a seguir uma outra lógica, né? Tanto que a gente vão adiantando um pouco, a gente vai para a Grécia, né? Assim, teve, né, os sumérios, né? Teve aquela época toda ali de 4, 5 mil anos atrás, mas aí Uhum, quando começou a estabelecer mais os registros escritos, né, do Egito e a Grécia principalmente, né, que a gente tem muito registro grego, e lá a gente tinha uma é noção verdade. assim interessante dos corpos, né? Porque já é uma outra lógica. A gente já tinha uma sociedade patriarcal, né? As mulheres não eram valorizadas, já era uma sociedade onde eram desvalorizadas, tanto que Uhum. a masculinidade, né, era uma coisa extremamente cultuada, né? A gente vê as estátuas gregas como que é que é uma masculinidade viril, assim, que só É, grego mesmo, né? Porque, é que, né, isso eu não sei mesmo. de onde que vem aquilo. E
Então, eu acho que foi nessa época assim, que se estabeleceu as leis, assim, que começou. Porque eu acho que no Egito já teve essa construção, né? E na Grécia, porque não acho que foram eles que inventaram filosofia, matemática, nada disso. Acho que veio de outros povos. Mas acho que foram eles que pegaram as coisas, Acho muito, faz registraram muito e, sentido né? isso que você está falando. Sim, sim, eu acho que foram eles que começaram a registrar e a fechar as coisas. E Uhum. tanto que é interessante ler, igual você perguntou, né? Os corpos eram mais livres ou não, né? A primeira pergunta. A gente começa vendo na Grécia que depende. Porque ao mesmo tempo que as mulheres eram muito menos livres que hoje em dia, né? Que as mulheres lá eram realmente muito tolhidas, os homens tinham relações homossexuais, né? Até Pô, em certos termos era aceito, né? Então, olha aí a diferença, né? Que a gente vê. Então, começa por aí, depende do que, qual liberdade quer, é, né? então, olha só, você é ótimo, porque você traz uma. Eu estou balançando aqui, que eu tô fazendo no celular, balança um pouco. Você já está trazendo uma ideia muito interessante, porque é o seguinte: quando a gente vai falar em corpos, a gente talvez tenha que fazer a gente tem que fazer duas leituras, né, dessa corporeidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, que você tá citando, né, esse segundo momento desse entendimento se por um lado os corpos das mulheres estão muito, então, esses corpos estão mais tolhidos, né? Porque, lógico, você já não está vivendo mais numa sociedade matriarcal e sim patriarcal, então a gente pode fazer até uma leitura de gênero, em questão de sexualidade e a maneira como você vivencia a sexualidade, o prazer e o desejo, isso ainda é muito liberto. Ou seja, e tem um aprisionamento de um lado, numa leitura generificada, e você tem uma outra leitura de uma certa liberdade sexual. Por quê? Porque, por exemplo, a homossexualidade, a relação sexual entre dois homens, isso era visto com muita naturalidade, né? Muito embora o corpo masculino ele era enaltecido, né? E aí aqueles corpos esculturais, mas a sexualidade masculina, essa sexualidade para os homens em particular, isso era muito livre, né? Então era comum você ver os filósofos terem relações sexuais né, com jovens, né? Que eram os efebos, né? Os jovens que eles eram educados, né? Tinham seus mentores. Tem até história, né? Historicamente se discute muito se. Oh, voltei aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui que apontei para minha mala. Se discutia muito, por exemplo, se Alexandre o Grande ele era homossexual ou bissexual, né? Porque ele teve um casamento mas aí se especulava muito que ele tinha relações sexuais com outros homens. O mentor dele era Aristóteles, né? E aí tinha sempre essa ideia, né? Essa discussão. Mas independente se ele era homossexual ou bissexual, a sexualidade ela era lida de uma maneira muito mais livre, né, do que nos dias atuais. Sim, Então a gente pode fazer sim. duas leituras, né? Um certo aprisionamento para a mulher, porque aí ela já não tinha mais uma posição de importância, de valorização social, e uma liberdade masculina, né? Sim, sim, com certeza. Mas eu acho também importante a gente frisar assim que nessa época já começou a noção, né? Porque só ao comentar com as pessoas que estão ouvindo, a gente começou essa ideia toda da nossa live para falar sobre cu, né? Então acho que cu Boa, é uma é isso. questão, né, assim, bem acho que central, né? E É nessa verdade. época grega, mesmo já tendo relações homossexuais, já tinha uma certa noção de que quem é penetrado está abaixo de quem está penetrando, né? Essas Boa. relações começaram muito com, né, os filósofos, né? Quem era mais velho, eles não eram penetrados pelos mais novos, geralmente eles penetravam os mais novos, né? Então já começou uma questão dentro dessa sexualidade fluida, começou uma questão de hierarquia, né? De quem está dando é inferior, né? E quem ali está, né, tá comendo no caso, né? Quem tá penetrando, né? A É ideia do ativo e acima. passivo, né? Total, total. O próprio nome tá aí, né? Ativo, né? O que É, faz e o passivo o que não faz nada, né? Até é. como se fosse assim, né? Gente, a minha câmera tá virando toda hora aqui, eu não sei o que acontece. Mas, Pedro, é legal você falar isso, porque é o seguinte:
É verdade, gente. A gente, quando eu convidei o Pedro para a live, a ideia inicial era falar sobre cu, né? E a gente está falando de cu agora também, né, Pedro? Porque olha só, essa ideia de penetrar, muito embora a gente tenha que desmistificar um pouco, né, desgenitalizar um pouco essa ideia da prática sexual sempre com penetração, mas a ideia da penetração era já uma condição social, né? Já era uma questão de hierarquia, ou seja, se eu penetro você, eu estou num momento, num patamar acima de você, né? Se você está sendo Sim, sim. penetrado, você é inferior socialmente do que eu. Então, olha só, interessante, né? A gente já pensar nessa configuração de ativo e passivo e como isso ainda se perdura, né? Sim, sim. Não, e você vê que apesar da gente estar fazendo esse recorte, isso provavelmente começou com a leitura hétero mesmo, né? Porque é uma leitura heteronormatista, em que Uhum, quando o homem vai penetrar a mulher, né, já tem essa posição. é Então, verdade. quando foi passar isso, né, só transferiu a heteronormatista, né? Não deixa de ser uma norma hétero ali dentro da relação homossexual e que tem é, essa posição, esse status, É, né? Quem tá, é, né? Quem penetra tá, né, tá acima do que o que é penetrado. Então é acho que também verdade. já, a gente pode ver isso nas relações femininas mesmo, né? Que as mulheres nunca tiveram a chance de penetrar, né? Então elas desde que começou essa história, né, de analisar pelo sexo a dominação, as mulheres nunca dominaram, elas não penetram, né? Elas só são penetradas, então, E, e você né? sabe que hoje em dia, é interessante você falar isso, que hoje em dia eu tenho visto isso. Até, assim, movimento natural na sociedade, mas eu tenho recebido casos aqui no consultório, assim, de mulheres que estão penetrando seus parceiros numa relação heterossexual. Então, por exemplo, é a prática do pegging, né? Já ouviu falar, Pedro? Que assim, o Não. cara, ele tem prazer anal, e ele tá numa relação Isso. heterossexual, heteronormativa, e ele pede para a companheira dele, olha, eu quero que você me penetre, entendeu? Eu quero ter prazer anal. Então é interessante como também essa ideia de desmistificar esse prazer anal para os homens, como isso também é saudável, né? Porque o ânus é Sim, extremamente excitável também, né? E que mal há sim, nisso. sim. Claro, eu acho que fazer aquela diferenciação, né, do que é uma orientação, atração sexual e o que é a prática sexual, né, que Boa. um quer dizer que não está atrelado ao outro, né, a prática de ser penetrado, né, ter a penetração anal, não define sua orientação, o que vai definir sua orientação é por quem que você quer que te penetre, se vai ser uma figura masculina, uma figura feminina, ou os Perfeito. dois, Boa, né, assim, Pedro. que entra na bissexualidade. Mas então começa na prática, né, não é porque você quer, é igual questiona muito isso, né? Homens que procuram mulheres trans ou travestis, né, para fazer sexo, e esses homens querem ser penetrados por essas mulheres. E tem muita gente que, isso é homossexual. Não, gente, isso é heterossexual. Né? Uhum. Ele está se excitando com uma figura feminina. A travesti é uma figura feminina, né? A Exatamente. mulher trans tá no espectro feminino. Então, a pessoa não é, sabe, não é orientação, é a prática sexual. E aquilo, né? Nosso corpo é um potencial de prazer, né? Então, por que não explorar? Né? Ó, Por que não Pedro, explorar? antes de você continuar falando sobre os outros recortes históricos, já tem uma pergunta para você aqui. Eu acho que para a gente, mas eu vou jogar essa primeiro para você aí. Olha só, a Yasmin Tá. está perguntando aqui: é comum não ter prazer anal? Então, É comum, é comum não ter prazer anal, mas depende da prática, né? Eu acho que também é ensinado muito uma prática errada, que o prazer anal vai ser numa penetração, né? E não se fala do prazer anal usando a boca, né? No cunilingue, né? O famoso Uhum, unilingue, uhum, tem vários nomes, né? O beijo grego também, que envolve é a área verdade. toda. Porque, querendo ou não, a região do ânus, ela tem muita terminação nervosa. Então, ela tem um potencial de ser excitada, né? Então, é descobrir por onde anda. Mas também não quer necessariamente que todo mundo vá gostar de uma penetração anal, né? Só que eu Exatamente. acho que a possibilidade da gente ter prazer com ânus, eu acho que isso todo mundo tem essa possibilidade, né? Eu acho que é uma questão mais de explorar do que uma questão fisiológica, É, sabe? Porque com certeza provavelmente alguma prática, né, vai te dar um prazer naquela região, ou seja, por penetração, ou com algum vibrador, né, no períneo, ao redor ali, né, porque também a uhum. gente não pode pensar no cu só na penetração, né, o cu tem todo
tem todo toda um, uma região, tem todo um né? cuidado também, né? Semana passada, sexta-feira passada, não sei se você chegou a ver, eu fiz uma live com a Cris lá da Pós, a Cris Eu, Marcelo. eu, Você viu? eu vi, eu vi uma parte, eu entrei numa outra sexta também. Eu tive live sexta e A emendou uma gente na outra. falou justamente sobre isso, né? Sobre relação anal. E a Cris, inclusive, super didática. A Cris deu técnicas assim, ensinou técnicas espetaculares para quem quer ter a prática do sexo anal e os cuidados, né? Inclusive, Yasmin, deixo até como recomendo, dá uma olhadinha depois na live da última sexta-feira. É a última live, inclusive, anterior a essa. Então, dá uma olhadinha que foi muito bacana o bate-papo. Nossa, Pedro. Bem, a Cris é daquele jeito que você conhece, né? Foi uma delícia a conversa com ela. Foi muito gostoso, muito gostoso. Mas a tua reflexão é ótima, Pedrinho. Muito, muito legal. Tá, estamos na Grécia e vamos para onde? Acho que tipo, vamos para Roma agora, né? Acho Ai, que vamos. Ai, delícia. Vamos para Roma, Roma. Adoro. a Roma que começa assim, se Grécia foi a base ali, Roma começou a estabilizar, né? Assim, como que ia construir a nossa, né, as nossas questões afetivas, porque a gente tem que pensar também em Roma em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Boa. Que Roma antes de Cristo era um pouco mais tranquila, né? Porque era o imperador que mandava, né? Não era uma coisa suprema, era o imperador, então tinha um pouco mais de vontades humanas né, nos mandos, então as pessoas eram sexualmente mais livres, o casamento não era uma coisa religiosa, era uma questão de parceria para a gente ter Uhum. filhos, né, perpetuar o império, mas a gente quer transar para gozar, tem os servos Olha sexuais, né, só, tanto os homens quanto mulheres, isso tem, né? isso desmistifica toda aquela ideia, né? Aquela frase infeliz, né? Que as pessoas sempre falavam, poxa, mas existe vida após o casamento, né? Casamento não transa. Imagina, gente, casamento há casais e casais, há casamentos e casamentos, né? Generalizar e achar que casamento é o fracasso sexual, isso é uma grande bobagem. Inclusive, levando em consideração que o Pedro está falando de Roma, no momento aonde no casamento se gozava muito, inclusive, porque o sexo ele era livre nos casamentos, olha só. Então, quer dizer, olha que bacana, né? A gente desmistificar toda essa ideia de que casamento, uma vida a dois, não pode ser uma vida de prazer, lógico que pode. Assim como pode nos dias de hoje, né? A maneira como você Sim, se sim, apropria da sua sim. relação é o que vai dar a tônica do teu prazer e o sentido que você vê nele, né? Com certeza, não, com certeza. Eu acho que a perspectiva, acho que criou-se muitas perspectivas sobre o casamento, né? Tem, tanto que tem essas piadas todas, né? De homem fugir do casamento, né? Tem essas Ah, questões todas, né? é De verdade, é que é verdade. isso, né? E que, gente, o casamento só é assim se você quiser que seja, né? Você tá casado, você, assim, né? Você escolhe a pessoa que você tá e vocês, assim, enfim, eu acho que Enfim. né, tô divagando aqui, mas Ah, não, mas que realmente eu acho delícia. que, né, acho que não é desculpa, né, assim, da gente tô casado, então isso é sinônimo de infelicidade, né, ou sinônimo de mudar os termos da minha sexualidade. Isso aí é muito mais uma questão social do que uma questão É. realmente, assim, biológica, né, que acontece, né, não Mas eu acho é... que você falou tudo também, né, querido? Porque assim, você usou uma palavra que eu gosto tanto que é possível, né? Quando a gente está falando de corpos, é, o nosso corpo ele é possível para um monte de coisa, né? Para um monte de coisa. O prazer anal ele é possível, né? Que a gente estava falando, você falou impossibilidade no prazer anal. Ele é possível, lógico que é, né? Para homens e mulheres, para não importa, para trans, para bi, para homo, hétero, para agêneros, para assexuais, né? Enfim, tudo é possível? É. Agora, não é para todo mundo. Né? O sexo anal, por exemplo, ele não é para todo Sim, mundo. Né? Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se sente à vontade. Assim é o casamento também. Né? Assim, achar que todo mundo numa relação a dois tem que partir, né? Ou tem que consumar um casamento, não. Né? O casamento ele não é um formato totalitário, ele não serve para todo mundo. Né? Para uns vai fazer mais sentido, para outros não, e está tudo certo também. Então eu acho que é bem isso, sim, né, Pedro? sim, Vamos respeitar sim. vamos respeitar.
nossas possibilidades, nossos limites, e isso Sim, tem tudo a ver com o tema de hoje, porque respeitar nossos corpos e respeitar também as nossas possibilidades, quer dizer, cada um vai para o caminho que quiser, né? claro. Sim, com certeza, né? Assim, para que a gente nos prendermos, né? Sendo que, não sei, eu sempre penso quando em parcerias, né? Assim, não vou falar casamento, vou falar uma parceria que envolve Parcerias, todas eu essas também gosto mais. parcerias, né? É, Eu acho que você tem a possibilidade de transcender em todos os sentidos. Por que que as pessoas se empreendem tanto, sabe? Eu acho que a pessoa que você tá, é claro que assim, não tô falando que o sexo casual não é uma coisa boa, porque também tem o seu lugar, mas a questão de você se relacionar com uma pessoa com uma conexão afetiva é uma questão uhum, mais intensa, é uma questão assim de mil possibilidades, né? é, Assim, para que que a gente colocar o casamento é uma coisa tediosa? Que isso, gente? São dois corpos, sabe, que é estão verdade. juntos, assim. Por que se travar, sendo que era para ser o contrário, né? Era para ser o É contrário, verdade era para mesmo. encontrar para, né, justamente o que um não faz sozinho, vão dois, então, pra gente, pra gente É. explorar aí o que tiver para ser explorado, né? Eu Mas é acho. engraçado que você falou, você estava falando de Roma, e aí eu fico pensando, né, essa liberdade sexual que se vivia na Roma antiga, é engraçado que a gente tem que fazer algumas ponderações mesmo, porque parece que hoje, essa mesma liberdade, a gente não vive tanta liberdade sexual assim nos dias de hoje, né? Porque esses corpos, não sei, me faz pensar, né? Me parece que eles estão mais enrijecidos, né, Pedro? Mas esse Sim. enrijecimento não são necessariamente dos corpos, mas talvez das mentalidades, né? Não sei, o que você acha? Sim, eu acho que esse enrijecimento é por causa de toda essa construção histórica que a gente tem sobre a sexualidade, sobre os corpos, né? Que igual a gente ainda tem Roma, mas igual a gente, a partir de Roma, que a gente ainda tem essa liberdade, depois que vem Jesus, e a culpa não é de Jesus, né? A galera que falou o que ele falou, né? Mandando um beijo pra É Cissa, que ela tá que. despedindo da gente, tá? Beijinho, Cissa, saudades. Mas, então, quando começa, né, acho que essa questão, esse aprisionamento religioso dos Hum, corpos, eu uhum, acho que esses 2000 anos, né, de aprisionamento chegou onde a gente chegou, que a gente tem todo o perfeito. conhecimento do mundo para a gente se liberar, né, tanto que a gente tem essas possibilidades e muita gente hoje em dia está usando essas possibilidades, mas a gente continua carregando o peso de 2000 anos de vetos nas nossas costas, né, porque por Perfeito. mais liberto que eu seja, eu vivo numa sociedade que, assim, eu vou ser julgado até um certo ponto, né? Eu me importar ou não é outros 500. Mas, né, eu posso ser livre com o meu corpo, mas meu corpo está na sociedade, a sociedade vai ter uma leitura sobre esse corpo, né? Então também se perde aí. E então mesmo a gente sendo muito liberta, a gente tendo essa possibilidade, né? Porque eu acho que a gente tem a possibilidade, eu acho que o movimento LGBT nunca foi tão forte na história. Acho Uhum, que o movimento negro numa questão global, né? Nunca foi uma isso. coisa tão forte, né? Só que ao mesmo tempo a gente continua com todas as regras de 2000 anos atrás, né? Assim, mesmo a gente quebra essas regras, né? Então a gente tem essas regras, elas estão fixas, né? Tanto que a gente quebra essas regras para a gente ser livres. A gente não é livre e ignorar, não quero essas regras. A gente nasce com elas, entende elas, toma uma decisão, quebra e vai ser o que a gente quer ser, né? Então Muito a gente legal isso passa que você por está ela, falando. né? A gente passa por essa porta. Muito legal. Ou seja, com o advento do cristianismo, esse corpo ele passa a ser um corpo pecaminoso, né, Pedro? Porque aí é um corpo danado, né? A danação divina, né? O que é a danação divina? Sim, É quando você não enaltecia, né? Ou quando essa relação com o teu corpo ou com o amor só podia ser atribuído a Deus, e tudo deveria ser voltado ao divino. Se fosse algo mundano, se você enaltecesse teu corpo ou a tua sexualidade, teu desejo, você seria danado, né? A sua danação divina que seria sim, uma maldição, né? Você está amaldiçoado. sim. Então, esses corpos eles passam a ser reprimidos ou eles são pecaminosos a partir do momento que o cristianismo ele entra com essa ideia, né? Do que é sagrado e do que é mundano. Sim, total. E assim, veio, né, as religiões abraânicas, né? Assim, o judaísmo ele já
veio puxando, né? O Boa. cristianismo deu aquela fixada e depois veio o islamismo para definir tudo e É, radicalizar, assim. isso. Mas querendo ou não, né, o cristianismo naquela época era tão radical quanto o islamismo, né? Também não, a gente não pode Aham. comparar com o que é hoje, né? Naquela época era, né, tão tenso quanto, né? É, E levando em consideração que radicalismo sempre existiram, né? sim, sim, com certeza. Não, você falou uma coisa super interessante que me veio. Isso, assim, isso é um pouco mais moderno dessa época que a gente está falando, só que isso representa totalmente. Nessa época, né, que depois começou a Idade Moderna, né, um pouco o Iluminismo, e a igreja ainda dominava muito, mas tinha essa questão artística toda aflorando. Então tinha esse Uhum. embate entre os artistas, né, e os artistas não podiam representar imagens sexuais. Era Olha. proibido. Aham. Então, uma das formas que eles tinham de representar era através de imagens religiosas. Então, tem Perfeito. uma estátua que acho que é do Benini, se não me engano, que é o êxtase de Santa Maria. Que é a Santa Maria gozando. Ela tá num êxtase Perfeito. e isso podia porque era um êxtase religioso, né? Assim, o Uhum. êxtase, ele foi ligado, né? O orgasmo é uma coisa divina, né? Assim, na leitura É isso divina mesmo. geral. Então, Da eles julgaram para esse transcendência. lado. Então, isso da transcendência, exatamente. Então, já tinha isso, né? Você vê com que a igreja tinha essa permissão, né? A sexualidade da igreja é igual também eu já vi uma outra estratégia que a igreja tinha de ditar a sexualidade, não era através do silêncio. Né, dessa questão, a gente não pode fazer, não pode falar. É o contrário, a gente tinha que falar o tempo inteiro, a gente tinha que se vigiar, vigiar o colega, vigiar o vizinho, a gente tinha que falar, tanto que você fala, mas você não podia fazer. Então, uma Olha só. dualidade muito louca, né? Porque não é uma coisa Nossa, que você que não podia fazer nem interessante. falar. Você tinha que falar, né? Porque você tinha que se confessar com o padre, você tinha que falar o que você estava pensando coisa pecaminosa, né? Você tem que falar sobre sexo, sexualidade, mas numa bolha, assim, né? Numa questão, assim, Nossa, né? é muito, Loucura. muito legal isso que você está falando. Você sabe, eu lembrei de um livro que eu também depois vou colocar como referência, que você já deve ter lido, que é A Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins. Sei A, a, ele tá aí? Tá, né? não, A não, aqui não tá não, mas eu sei qual que é. Eu já li uns ele tá trechos. por aqui. Eu não deixei ele separadinho, mas daqui a pouco eu pego ele aqui. Esse livro, eu sempre cito esse livro, porque a Regina Navarro Lins, embora ela é jornalista e tal, mas a Regina ela faz todo um trabalho histórico. E ela cita muito desse controle aos corpos, nessa época onde a igreja ela passa a ser a detentora, né, das normativas e dos padrões sociais. É, Num dos relatos, né, num dos estudos relatados pela Regina, ela fala, por exemplo, que algumas freiras elas ficavam anos, meses, né? Completavam um ano assim, sem tomar banho, porque tomar banho era sinal de você valorizar esse corpo. E um corpo valorizado te levaria para o inferno e não para o céu. Por quê? Porque o corpo estava relacionado diretamente à sensualidade e à beleza. E você não podia ser uma pessoa bela, você não podia ser uma pessoa sensual, porque isso era mundano. Então, uma das formas de você manter o amor ao divino e temente a Deus era você se manter sujo, né? Tanto é que essas freiras, ela relata que essas freiras elas criaram, logicamente, você imagina, você fica um ano sem tomar banho, você começa a ter piolho, né? E elas diziam que piolho e pulga elas diziam que eram pérolas do divino, pérolas sagradas. Elas davam Pelo nome amor de para Deus. esses piolhos de pérolas sagradas. Por quê? Porque é o sinal que a minha sujeira, né, ao meu corpo é o amor que eu tenho a Deus. Então isso são pérolas que eu tenho ao divino. Olha que louco, Nossa. né? Loucura, loucura. No Que, que... total. E isso eu não sabia. Eu já tinha visto disso do banho, né? Que a igreja falava pro pessoal não tomar banho porque você tira a sua essência no banho, né? E você tem que manter aquela sua essência, né, humana, você não pode tirar aquilo, né? Era É, uma das é, desculpas que eles usavam, né? é. Mas uma loucura isso, né? Ah, Olha, e a questão dos corpos, né? Olha como que essa ditadura, né? Assim, que gente, que horror, né? Você não total. pode tomar banho
né? E imagina, você tinha todo um controle ao corpo, por exemplo, se você pecava, aonde que você ia se redimir? Através da dor no corpo, né? O corpo, inclusive, ele recebia a dor, né? Da penitência. A penitência era neste corpo, porque era este corpo pecaminoso, né? Eu pequei, então eu tenho que me redimir, né? Causando dor a este corpo. Então, além de tudo, esse corpo ele sofreu muito, né? Em função dessa doutrinação, dessa ideia do sagrado e manter este amor ao divino, né? Então você falou muito bem, quando a Sim, igreja ela entra, né, e ela chega, ela tem todo um divisor de águas, né, para os nossos corpos. total. Total, não, com certeza. E começa justamente essas restrições todas e isso até os dias de hoje, né? Isso, querendo ou não, molda a sociedade como a gente entende hoje, né? O formato casamento, né? Que aí passou o casamento a ser algo fechado, né? Também Aham. uma das desculpas que eles deram também para os corpos, na interdição dos corpos, foi doença, né? A sífilis tem registro dela antes de Muito 1500, bem. né? Então também É, usaram isso de novo na Revolução Industrial, século XVIII, XIX, usaram a sífilis de novo, gonorreia, né, para falar a gente não transa. E eu acho que o mais horrível que essa galera instalou, né, que a religião instala, é que realmente sexo, tesão, tudo isso é do diabo. E a gente tem tesão o dia inteiro, as pessoas têm tesão, então imagina o tempo inteiro é o exatamente. capeta, é o, assim, tá errado, né? Que horror, né? Se Imagina for viver assim, nessa. eu tô endiabrado toda hora. Totalmente. Não é, Com poxa, mas é certeza. verdade. Pô, Com perfeito o que você está certeza. falando. Com Perfeito. certeza. Né? Com certeza. Perfeito. Mas você avançou, você entrou no iluminismo, né? Então. Eu pulei a Idade Média, né? Porque eu acho que a Idade Média é Não, mas a Idade justamente Média isso, né? são as trevas total mesmo, né? Total dos corpos, né? Assim, total, né? Então, eu acho que a partir do momento que veio o iluminismo e veio que com o iluminismo veio também o capitalismo, né, os primeiros moldes, né, vieram Uhum. as embarcações, né, foram, né, a descoberta da América e tal, Isso, e a isso. galera começou a ver que se você tinha dinheiro, você tinha poder, As então se eu relações tenho poder, mercantilistas, né? sim, sim, e aí eu acho que passou o corpo não passou a ser ditado pelo dinheiro, mas acho que o dinheiro ajudou a comprar parte da liberdade dos corpos que a religião prendia, né? Porque Aham. os reis, a partir do momento que você tem muito dinheiro, eles mandavam na igreja, né? Tipo, a igreja ainda tinha aquela, né, os conflitos todos, né, que foi a É, igreja foi só piorando ao longo do tempo e eles pagavam, tanto que começou assim, os primeiros que o divórcio foi inventado foi, eu acho que foi pelo rei, né? Foi Lutero, não foi? se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, eu acho que foi isso Eu mesmo. acho que justamente isso, ele tinha dinheiro, ele tinha influência para mudar o que ele queria. Deus fala que é isso? Não, gente, eu que tenho esse poder. Pode sim, eu posso separar sim, posso fazer o que eu quiser. É Então eu acho que verdade. também começa uma outra relação. A partir do momento que entra o dinheiro e a galera ficar rica, eu acho que também começa uma outra relação com o corpo, uma Mas não tenha relação dúvidas, sim, né? de empoderamento, né? Assim, no termo da palavra, desse corpo, né? Porque agora tem dinheiro, então eu que mando nesse corpo, não é É, Deus que vai mandar nele, né? exatamente. E, e eu acho que esse movimento foi caminhando, né? Eu acho que é lógico que vieram outras linhas filosóficas para se pensar, né, desse corpo não da religião, não é questão de dinheiro, né? Acho que a Uhum. gente não está nesse ponto, mas acho que a partir daí começaram as mudanças, né? Assim, o enfraquecimento do poder da igreja, né? E os outros pensam, depois veio o iluminismo, aí veio, né, os pensadores, os É filósofos, aí veio todo mundo. muito legal isso que você está falando, porque se por um lado, aí eu fico pensando, se por um lado o dinheiro, as relações mercantilistas, né, e esse prenúncio de um sistema capitalista, é, isso nos desvincula, né, esses corpos são desvinculados da igreja e das doutrinas religiosas. Por outro lado, esse dinheiro também ele passa a ter um controle direto, inclusive
passa a ter um controle e uma relação muito severa com esses corpos, porque aí é o seguinte, eu compro tudo com o meu dinheiro, eu compro inclusive o teu corpo, né? E se eu compro o teu corpo, você é meu e o teu corpo é meu. E tudo que está nele é meu, né? Eu assisti, por exemplo, eu tô falando isso, que me veio uma imagem muito forte. Eu assisti semana passada aquele filme 12 anos de escravidão. Você chegou a ver esse filme? Ainda não, eu sei qual que Nossa, é. esse filme é Qual que é. muito bom, mas ele é muito pesado, né? E uma das cenas que me chama a atenção é que justamente na época da escravidão, essas pessoas que foram aprisionadas, né, que não, nunca foram escravas, mas foram aprisionadas e colocadas numa situação de escravidão, é, uma das formas dos senhores, né, comprarem os escravos, eles eram vendidos, eles totalmente nus, né? Essas pessoas, elas estavam totalmente nus e nuas e os senhores passavam lá e olhavam para os corpos. Quer dizer, este corpo agora, ele é o seguinte, ele é exposto, ele é vendido e eu compro baseado no teu corpo e no que ele pode me oferecer, tanto para trabalho quanto sexualmente também. Sim, sim, com certeza. Não, eu acho muito bom que a gente trouxe esse recorte, que isso também é muito importante a gente falar que a gente só estava fazendo recorte de gênero até agora, e o Isso, recorte racial, ele muito entra importante. muito importante, né? Porque se a gente for falar da liberdade dos corpos hoje, né, que a gente está falando, as mulheres têm um pouco mais de liberdade do que antes, mas as mulheres brancas, as mulheres negras continuam sem a liberdade do corpo, É, continuam mais sexualizadas, continuam tudo, né? A sim, gente vê isso, a própria história do Brasil é uma história de estupro negro, né? Da população aqui no Brasil nos anos de 1700 era a grande maioria negra, né? E poucos brancos. Aí a galera falou, não, vamos começar a embranquecer essa palhaçada e começou a mandar, né? Vieram os imigrantes é verdade. e você acha que os imigrantes iam chegar e falar com as escravas, eu quero, vamos fazer sexo? Vamos ter uma É relação estupro. saudável e É, gostosa e construtiva entre nós dois? Já absolutamente. Né? Essas já, mulheres eram colocadas numa exatamente. situação de estupro, de vulnerabilidade, de violência direta, né? Total, total, e isso a gente vê isso até hoje, né? A gente vê os casos, a gente, né? Então é muito importante a gente colocar, né, esse recorte racial, porque querendo ou não, o recorte racial hoje na nossa sociedade está acima do recorte de gênero, né? A É, mulher branca ela está acima do homem negro, né? é Então o verdade. gênero nesse caso, né, o racial ele dita mais do que o gênero. Olha, Pedro, Então, muito legal, porque então esse papo até agora me fez chegar a três conclusões. Primeiro, ah, os lugares hegemônicos que alguns corpos ocupam, que são ocupados por homens, necessariamente homens brancos, né, heteronormativos. A gente vai falar sobre uma cisgeneridade que também está diretamente relacionada a esses corpos, né? Mas uhum, então, uhum. primeiro, um corpo de um homem, né, que ocupa um espaço de poder e de hegemonia, né? Necessariamente um corpo branco e um corpo heteronormativo, né? Segundo, em detrimento de uma violência aos corpos das mulheres. Ou seja, aí você começa a fazer uma leitura de gênero que sempre, né, que esteve permeada muito, nessa narrativa, né, nessa construção histórica que a gente vem fazendo. E aí, a terceira conclusão agora, ainda incluindo a questão racial, a questão étnico-racial, quando a gente pensa nesses corpos negros, né, nesses corpos de pessoas pretas que são hostilizadas, violentadas por conta do racismo, aí a gente percebe que esses corpos são ainda mais violentados por um recorte racial. Então, quer dizer, perfeito isso que essas três premissas que a gente chegou até agora, e eu acho que faz muito, muito, muito sentido para o entendimento dessa corporeidade. Sim, sim, e com certeza, né? Que a gente trazer isso, né? Fazer isso e trazendo lá de trás, acho que fica muito mais claro para a gente do que a gente pegar a situação atual e querer desconstruir ela, né? A gente tem que entender de onde ela veio, de onde ela construiu, para a gente desconstruir ela de uma forma, né? Acho que de uma forma
que dê para aproveitar algo, né? Assim, que não seja Sim, anular e começar um outro, né? A partir disso a gente faz o próximo, né? A gente melhora, a gente evolui. Então eu acho é que verdade. pegar isso é crucial, né? Para a gente entender. E esse recorte, né, de raça, a gente não pode deixar de fazer. Jamais, Ele é jamais, divisor de águas, né? jamais. E eu Acho super que concordo com você. a partir do momento, acho que começou. Assim, escravidão sempre teve em todos os povos na história, mas acho que a partir do momento que começou esse grande movimento da Europa de escravizar, né, os negros, eu acho, da África, eu acho que aí a gente já tem um grande divisor de águas, de assim, a gente não pode começar a considerar o corpo como uma coisa só, tem que considerar esse recorte de gênero, de étnico De racial raça, isso, também, isso. né? Não Perfeito, é pode isso mesmo. deixar de ter. Né? É isso mesmo. Aí Sim. do iluminismo, a gente vai para onde? Então, do iluminismo, a gente vai. Só avisar, a gente tem 5 minutos de live, né? E esse trem some. A Então, gente só tem mais cinco por- minutos? Meu sim. Deus, a gente não falou nada. Gente, dois virginianos, a gente planejou esse trem todo pra falar que é Bem, maluco, mas é mas isso, antes da né? gente terminar, então a gente já tem que fazer o seguinte, a gente vai fazer uma parte 2 porque já fica de antemão, né? A gente precisa fazer uma parte 2 porque a gente não vai Sim, conseguir falar tudo sim. aqui. Jamais, jamais. Não, a gente ainda tá lá em Roma, né? Idade Média. É, É muita é. coisa. Então, mas assim, vou pincelando rapidamente. Então, é justamente isso, né? Assim, foi se moldando essa questão, né, da igreja. Depois abriu o. Ele tá falando para criar um outro. Então, eu até Justamente. poderia, viu? Então, eu até poderia fazer uma outra live depois dessa. O único probleminha é que eu tenho um atendimento depois dessa live. Então, eu não consigo criar uma outra live depois. Então, por isso que eu já estou, já de antemão, eu já me comprometo com o Pedro. O dia que você quiser, viu, Pedrinho? O horário que você quiser, a gente faz uma segunda parte. Aí a gente faz uma outra arte, divulga e a gente faz a parte 2. Senão eu faria Com hoje mesmo, certeza, imagina. Se você tivesse com certeza. disposição, a gente continuava, mas é que eu não posso, infelizmente. Sem problema, sem problema. Então, não, então vai ter essa parte 2. Então, só fechando, a gente vai falar um pouco sobre. Justamente, né? Porque depois que veio o iluminismo e começou a Revolução Industrial, né? Criar as indústrias, o corpo virou uma outra coisa também, né? Passou a ser assim, uma engrenagem social e o corpo Uhum. totalmente regrado. Na era vitoriana, ela fez aquele resgate de todo o conservadorismo É, da Idade Média e colocou aquilo ali, né, como realidade social, ainda aprisionado nas fábricas, né? Ainda tinha essa questão, né, assim, antes era o vizinho de arado, agora é o companheiro de fábrica que está produzindo mais que eu sei, que agora é eu ou ele. é Então, verdade, é isso né, acho mesmo. que as relações, né, os corpos passaram a ser propriedades e eu tenho que manter uma propriedade privada, né? É Então, isso acho que mesmo. ainda teve essa, né? Assim, acho que a gente pode parar nesse, né? A partir de como que a parte 2 pode ser daí, né? Da Pode, Revolução pode. Não, Industrial para eu acho frente. ótimo. Eu acho ótimo. A gente pode fazer exatamente isso mesmo. Acabou que essa live virou uma grande aula, assim, porque eu tô Sim, aprendendo horrores com você. Que delícia, né? eu Assim, também. só para adiantar, a gente ainda vai falar, então. A gente ainda vai falar, por exemplo, eu cantei uma bola aqui, né? Que eu fui falar sobre cisgeneridade, e aí está diretamente nesse discurso sobre corpos. Então a gente vai chegar nesse viés ainda, a gente falar sobre o que é cisgênero, né? Que é o contrário do transgênero, Sim, e aí essa relação que a gente tem, portanto, com os corpos que são os corpos normatizados e os corpos que não se sentem contemplados e que precisam mudar, né? Ó, tá mudando minha sim, câmera. sim. E eu acho que aí, nesse aspecto, a gente pode até falar também sobre os corpos intersexo, né, Pedro? Que tem todo um debate também sobre isso. Mas eu acho que isso Sim, vai realmente ficar sim. tema para a próxima live. Mas eu adorei. Vamos fazer esse percurso histórico, sim, e vamos continuar falando, porque a pergunta ainda está de pé. Né? Esses corpos eles estão mais proibidos ou eles estão mais libertos? Até agora, a gente chegou a uma conclusão que
depende muito do momento histórico, da leitura social que se faz dele, né? Então, ainda é muito relativo a gente apontar definitivamente um aspecto ou outro, né, Pedro? Sim, sim, com certeza. E eu acho que mesmo depois da nossa discussão na parte 2, acho que essas conclusões, né, não são aquela conclusão que a gente chega, né, é isso, é aquilo, né? Porque É, acho que se a gente botar, né, um ponto nisso, que é isso, a gente ignora um mundo, né, acho que é justamente esse movimento, né, encarar a é. sexualidade como uma coisa, não é isso, aquilo, gente, Deixa eu mandar beijo que vai tudo. acabar agora, falta 8 segundos. Beijo, obrigado e Beijo, até a próxima. gente.